Olá, pessoal! Eu sou a professora Sara e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós continuaremos os estudos dos compostos inorgânicos e falaremos dos sais minerais. Nesse primeiro momento, o nosso aprendizado vai acontecer aqui no quadro e em seguida nós vamos para o computador. Mas é um pouquinho diferente do que aconteceu nas outras aulas, mas prometo que no fim vai dar tudo certo. Então, você já sabe, né? Abra o seu caderno e vamos começar. Então, os sais minerais, que são compostos inorgânicos, assim como a água que nós estudamos na aula passada, são substâncias que se interagem para manter o bom funcionamento do nosso corpo e dos outros seres vivos também. Então, entre as diversas funções que os sais minerais possuem, nós podemos destacar que elas são reguladores das atividades que acontecem nas nossas células e também participa do equilíbrio hídrico, controlando aí a quantidade de água das nossas células. Nós não produzimos sais minerais, então para a gente obter eles é preciso que a gente coma os alimentos que possuem eles, mas não é comer qualquer bobeira, né? É comer os alimentos que forneçam esses sais para nós. Eles também são conhecidos como elementos traços. Por que são conhecidos como elementos traços? Porque nós necessitamos de pouca quantidade para suprir a necessidade para manter as funcionalidades do nosso organismo. E elas apresentam cerca de 1% do total celular, então você pode perceber que é bem pouco, né? Só voltando aqui nesse tópico, que nós precisamos de comer para que seja fornecido para nós esses sais minerais. O que acontece? Esses minerais eles são originários do solo. Então a planta ela vai absorver esses sais minerais e por meio da nossa alimentação, comendo, né, esses alimentos, eles vão ser passados para nós. Os sais minerais, cadê esse lado? Eles podem aparecer de 3 maneiras diferentes. Eles podem aparecer da forma iônica, ou também, você pode ver aí, é solúvel, que vai estar dissolvido na água em forma de íons, né? Íons positivo, no caso positivo, que nós chamamos de cátion, ou íons negativos, que nós chamamos de ânion. Também pode aparecer da forma insolúvel, elas vão estar, vou dizer como, formando cristais que vão participar de estruturas esqueléticas como os ossos, os dentes e outro exemplo, a casca de ovo. Ou também combinado com moléculas orgânicas, podemos dar um exemplo do ferro que vai estar aí com a hemoglobina fazendo o transporte do oxigênio. E quanto à quantidade, podem ser divididos assim, não é bem uma classificação, mas quanto à quantidade que nós precisamos, pode ser dividido em macronutrientes, que são aqueles minerais que nós vamos precisar de mais de 100 miligramas por dia, ou micronutrientes, que são os minerais que nós vamos precisar menos de 20 miligramas por dia. Bom, pessoal, então agora o nosso aprendizado vai continuar ali no computador. E aí eu vou pedir para vocês um minutinho só para eu me arrumar a câmera, tudo bem? Já já nos vemos. Oi, gente! Voltamos e agora já estou aqui no meu computador e nós vamos agora estudar de fato os principais minerais. São muitos minerais que existem, mas nós vamos falar um pouco daqueles que são mais importantes, dos que estão mais presentes nas provas. E nós vamos montar juntos uma tabela, como são muitas informações. Nós vamos montar uma tabela, você pode estar montando aí junto comigo
ou fazendo à mão também. Depois você vai poder estar imprimindo e colar aí perto da sua cama, ou às vezes poder estar lendo para fixar essas informações. Lembrando que esses minerais nós vamos estudar eles de novo, né, em outras disciplinas, mas assim, não de uma vez igual agora. Então, nós vamos falar do mineral, suas funções, carência, o que causa, né, a carência desse mineral no nosso corpo. E em alguns nós vamos falar do excesso e a fonte, né, onde nós encontramos, em qual alimento nós encontramos esses minerais. Então, vamos começar. Então aqui eu já deixei pré-preparada a minha tabela, né? Mas basicamente eu coloquei ela aqui em paisagem, né? Estava em retrato, coloquei em paisagem e fiz a tabela. No caso, a tabela aqui eu fiz com 16 linhas, porque nós vamos falar de 16 minerais, e coloquei 4 colunas, né? Para corresponder aqui ao nome do mineral, as suas funções, carência e a fonte, né? Onde que nós vamos encontrar ele. Então, o primeiro mineral, nós vamos falar do cálcio. Então, já escreva aí cálcio e colocar aqui, né, o elemento K. Então, o cálcio, ele é o mineral mais abundante do nosso organismo. Isso porque ele está presente na formação dos nossos ossos e também dos nossos dentes. Então, na sua forma insolúvel, o cálcio é encontrado nos dentes e nos ossos na forma de carbonato e fosfato de cálcio. Então, nós vimos, né, no comecinho da aula que os elementos, os minerais, eles podem aparecer de 3 formas diferentes. Então, um mineral, ele pode aparecer de outras, o mesmo mineral pode aparecer de outras formas no nosso organismo. Então, o cálcio, na sua forma insolúvel, que eu disse que na forma insolúvel vai formar cristais, né, que vão participar aí das estruturas e principalmente esquelética. Então, o cálcio vai ser encontrado na forma de carbonato e fosfato de cálcio quando se tratar de dentes e ossos. E sobre a sua forma iônica, o cálcio vai participar de outras reações. Então, falar das suas funções, ele atua na coagulação sanguínea, e aí você escreva aí, né? Atua na coagulação sanguínea, e também no processo de contração muscular, E também na condução de impulsos nervosos. Essa parte nós vamos ver com bastante detalhe quando nós formos tratar, né, do tecido. Gente, me fugiu o nome agora. Mas quando nós formos falar dos impulsos nervosos. A falta desse mineral, né, no caso a carência, vai causar o raquitismo. Não sei se vocês já viram uma pessoa que tem raquitismo. Às vezes a gente fala que uma pessoa muito magra é um raquítico, né? Mas na verdade, o raquitismo é a deformação do osso. Então, na criança vai causar o raquitismo e nos adultos vai causar osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, né? Na falta desse cálcio, o organismo vai retirar o cálcio dos ossos, causando assim, né, o seu enfraquecimento. Vou dizer assim, mas vai aparecer vários buraquinhos, né, no osso. E a osteoporose, às vezes você com certeza já deve ter escutado, que a osteoporose ela é mais comum em mulheres. E aonde que nós encontramos esse cálcio?
O cálcio nós vamos encontrar no leite, derivados do leite e também nos vegetais e vegetais verdes escuros. Também nos vegetais verdes escuros. E uma informação bem legal é que o cálcio tem relação com a vitamina D. Então, se você toma vitamina D, ela vai auxiliar na melhor absorção do cálcio. O segundo mineral que nós vamos falar é o fósforo, que é representado aí, né, pelo P. Então, depois do cálcio, o fósforo é o mineral mais abundante. E juntamente com o cálcio, sob a forma de fosfato de cálcio, ele vai participar da formação da estrutura esquelética, né? No caso, os ossos. Então, o fósforo e o cálcio, eles atuam aí de maneira conjunta, né? Na formação da nossa estrutura esquelética. O fósforo, ele também está presente, no caso, ele participa da formação da molécula de ATP, a adenosina trifosfato. Esse trifosfato não é à toa, né? 3 fosfatos no caso, que são as nossas moléculas de energia. E além disso, também participa da formação das moléculas dos ácidos nucleicos, que é o DNA e RNA. Então, as principais funções aí do fósforo, claro que não é só esse, né? Mas a principal aí que nós devemos saber é que o fósforo é componente de ossos e dentes. Também participa da formação da molécula de ATP, que é a nossa molécula de energia, né? E também dos ácidos e ácidos nucleicos, DNA, vou colocar entre parênteses aí, para você não esquecer, né? DNA e RNA. E a carência do fósforo pode causar não, só colocar aí o que pode causar. Pode causar fraturas e músculos atrofiados, gente, esse músculo tá difícil, hein? Atrofiados e também raquitismo, né? Que nós acabamos de falar, raquitismo. O fósforo também está presente nos fosfolipídios que vai compor a membrana plasmática. Sobre a membrana plasmática, nós vamos falar na nossa próxima playlist, né, que nós vamos começar a tratar das células. Vamos estudar aí as estruturas das células. Então lá nós vamos falar sobre a membrana plasmática. E aí eu vou relembrar, né, que o fósforo está presente aí nos fosfolipídios que vão compor a membrana plasmática. Se você não sabe o que é, você não precisa não se preocupar, porque aí nós vamos falar melhor, né, na próxima playlist. E as fontes onde nós podemos encontrar o fósforo? Nas carnes, aves, peixes e leguminosas. O próximo mineral é o ferro. Importantíssimo, né? O ferro para nós, com certeza você deve saber, mas uma das principais funções do ferro, e que geralmente é o que a gente mais lembra, é que o ferro ele é componente da hemoglobina,
que é a hemoglobina? É a proteína que participa do transporte de oxigênio no nosso sangue. Então, é o ferro que vai captar esse oxigênio para ele ser transportado. O ferro também constitui o citocromo, que é uma proteína que atua na respiração celular e também na fotossíntese. Então, vamos colocar aí as principais funções do ferro. Ele é componente da hemoglobina e participa da respiração celular, já que ele vai ser um componente aí do citocromo. O ferro, ele pode ser encontrado sob duas formas, ferroso e o férrico. O ferro férrico, na forma de férrico, ele vai ser encontrado nos vegetais e no organismo vai se transformar em ferroso. E o ferro ferroso, sob a sua forma ferrosa, ela vai ser encontrada nos alimentos de origem animal, né, carnes, leites e ovos, e já vai estar pronto para ser absorvido. Uma informação legal, não sei se vocês sabem, é que a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então, você já viu que geralmente quando a gente vai comer feijoada, que depois a gente chupa uma laranja, então, é porque o ferro ali do feijão para ser melhor absorvido. Não sei se de fato as pessoas sabem disso, né? Mas só que a vitamina C vai ajudar aí na absorção. Então, a carência desse ferro vai causar anemia ferropriva, também conhecida como anemia ferropênica. Não confundir aí com anemia falciforme, né? A anemia falciforme já é outro tipo de anemia, já é outra condição, é uma condição genética, né? E então a carência de ferro vai causar anemia ferropriva, fadiga e também falta de ar. E falta de ar, né? Devido a essa falta de ar, porque ela faz o transporte, né, do oxigênio. E onde nós vamos encontrar? No fígado. Vocês gostam de fígado? Gente, eu adoro fígado, mas não é qualquer um que faz, não. Só o fígado que minha mamãe faz. Gema de ovo, carnes, leguminosas e também nas verduras nós encontramos o ferro. Próximo mineral que nós vamos falar é o magnésio. Então, o magnésio, sob a sua forma iônica, vai participar de reações que vão sintetizar a molécula de ATP, né? Que é a nossa molécula de energia. E funcionam também como cofatores. Os cofatores, pessoal, para quem não sabe, são estruturas que vão se associar a enzimas para que ela possa funcionar. Se você também não sabe o que é enzima, a enzima são proteínas que aceleram as reações químicas. Então, o magnésio, sob a sua forma iônica, vai participar das reações que sintetizam a molécula de ATP e também funcionam como cofatores. Os cofatores são as estruturas que se associam a enzimas para que ela funcione melhor. Além disso, o magnésio atua também no processo de contração muscular e também na formação e manutenção dos ossos e dentes. Então, vamos colocar aí as principais funções do magnésio, que também é muito importante. Participa da sintetização. Vocês lembram o que é sintetização?
Sintetização síntese é produção, né? De alguma coisa. Síntese eu falei isso na primeira aula. Sintetização da molécula de ATP. Também é componente de muitas coenzimas. Participa do processo de contração muscular e também da formação e manutenção dos ossos e dentes. Nas plantas, o magnésio também vai ser importante porque ela vai estar presente na constituição da molécula de clorofila, né? A clorofila, que é o pigmento aí responsável pela absorção da luz para a realização da fotossíntese, que é tão importante, né? Então, a carência vou colocar aqui das plantas, né? Nas plantas constitui a molécula de clorofila. Carência do magnésio. Então, o magnésio provoca extrema sensibilidade ao frio e calor. E a fonte, onde que nós podemos encontrar magnésio? Nas carnes, cereais e vegetais verdes, gema de ovo, leguminosas e mel. Oi, gente. Então, o tempo aqui já deu. Nós vamos dar uma paradinha agora. E aí você pode dar um tempinho também, levanta, vai lá, bebe uma água, vai no banheiro. E já já nós vamos continuar aí confeccionando, preenchendo a nossa tabela sobre os sais minerais. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco.